Bom, gente, eu não sei se já tá gravando. Vai começar uma nova live. Acho que começou uma nova live, hein? Deixa eu ver. Mexendo o meu mouse aqui. Será que vai começar? Ah, tá. Ok. Então eu não sei se as pessoas vão conseguir voltar ou não. Bom, gente, eu já tô gravando, né? Tô vendo aqui esperando as pessoas voltarem para para justamente falar um pouquinho mais sobre o final do. Ficou faltando ali, né? Eu acabei me empolgando demais sobre o assunto que eu venho tratando, né? É de fato um tema muito vasto, muito complexo, né? E muito apaixonante falar sobre. Então, eu só vou para finalizar e não deixar totalmente assim incompleto, né? Ou pelo menos não deixar sem um fecho adequado para minha fala. Eu vou fazer agora uma live, o restante de live, tá? Bem rapidinho, só para só para tratar dessa questão, tá? Só para explicar um pouquinho ali como é que é a questão dos cursos. Eu vou esperar mais um pouquinho só o pessoal voltar. Se vocês quiserem, se estiver vendo agora, depois, né? Posteriormente a live, eu peço um pouquinho de paciência. De repente adianta ali um pouquinho a barra ali do vídeo, né? Aí vocês podem, para poder esperar as pessoas que estavam acompanhando até o momento. Bom, já tá chegando as pessoas, o pessoal tá chegando aí. É, funcionou. Poxa, queria perguntar pra vocês se funcionou tudo bem. Se alguém puder dar um ok aí. Se a primeira parte da live foi tranquila. Bom, já o pessoal já tá entrando, já vou poder falar então. Então, voltando, né? Então, eu vim desenvolvendo essa proposta, tá? De estudo conjunto, de estudo em família, estudo familiar. E, e aí o meu problema inicial era qual? Era justamente o despreparo, né? Em termos filosóficos dos pais, o desconhecimento que eles têm, né? O desconhecimento que eles são acometidos em relação a os temas filosóficos. E aí eu precisava, e aí é uma certa insegurança, é uma certa é, receio de se aventurar nessa seara, justamente por não estarem preparados, né? Não se sentirem preparados para tanto. E aí é, foi por isso que eu fiz o quê? Então eu pensei, bom, é necessário, antes de mais nada, então ensinar aos pais o que é educação. Primeiro é necessário ensiná-los o que é filosofia. E aí eu tenho aquele curso que eu falei para vocês, né, sobre a filosofia clássica cristã, em que eu explico. Na verdade é uma aula, né? Foi uma aula que eu dei ao vivo e alguns pais muito corajosos acompanharam ali a aula. Foi muito legal, fizeram perguntas. Então eu disponibilizei, editei esse material, disponibilizei ali no meu site. E aí o segundo ponto que eu tinha que alcançar era qual? Era de apresentar aos pais o conceito da educação, né? O conceito adequado. E aí para isso eu
desenvolvi um material, tá? E aí aconteceu algo bastante fortuito. Eu encontrei, na verdade, a obra ideal, né, para como uma introdução ao pensamento filosófico e ao mesmo tempo ao, ao conceito de educação clássica, tá? Essa obra se chama, é uma obra de Platão, é um diálogo e se chama Lax. É um diálogo muito interessante. Então tá chegando mais gente aí. Ó, gente, eu já estou falando, tá? Se vocês quiserem saber mais tarde, vocês vão ter que ver a live, tá? Porque senão se esperar todo mundo voltar vai ficar meio complicado. Mas enfim. Então, voltando, né? O assunto, o diálogo se chama Lax, tá? O diálogo de Platão. E é uma situação bem interessante em que dois pais, eles querem, o tema, né, do diálogo é o seguinte, dois pais querem educar os seus filhos. E aí eles vão pedir aconselhamento para dois homens, que eles consideram capazes para tanto. São dois grandes políticos e generais, período em Atenas, né, século V a.C. E aí eles vão ser aconselhados assim, sobre uma matéria. Eles querem tornar os filhos deles virtuosos e para tanto eles querem uma das qualidades, né, das características que você tem que possuir para ser um homem completo, um homem virtuoso, é a coragem. Então eles querem aconselhamento sobre um currículo para desenvolver a virtude da coragem nos filhos. E aí acontece uma série de questões bem interessantes e que se chega a um impasse, né? Os conselheiros chegam a uma contradição. O conselho deles é contraditório. E aí o Sócrates entra nesse o personagem, né? O filósofo Sócrates, ele tá ali junto e ele vai fornecer o que é um caminho, né? Vai primeiro dissolver essa confusão. Enfim, vai mostrando vai corrigir vários erros de pensamento desses homens e vai conduzi-los por um processo pedagógico, por um processo educacional. Sobre o quê? Sobre a natureza mesmo da educação, tá? É muito interessante. E aí eu eu faço essa leitura com os pais, junto com eles, tá? Eu coloco eles diante ali naquele cenário, né? Para que eles possam observar o que está acontecendo, para que eles possam ver, para que eles possam aprender classicamente sobre essas questões, tá? Então, eu faço esse percurso com os pais. E aí, só que o mesmo diálogo, ele... Chegou mais alguém aí? Ó, gente, vocês têm que... Eu já comecei a transmitir, tá? E aí vocês vão ter que depois ver a live, ali, esse restante, né? Tô explicando sobre como que os cursos ali se organizam. E aí eu tô falando do Lax, né? Então, esse processo de formação, ele vai se dar justamente em dois passos, né? Esse processo de introdução ao pensamento filosófico vai se dar em dois passos. O primeiro deles vai ser através do conhecimento do que é educação. E aí por isso que a leitura desse diálogo de Platão é importante. Porque vocês vão ver em loco, vocês vão observar um dos maiores educadores que já existiu educando, né? Como se faz, como se percorre. E eu vou ajudar vocês a perceberem exatamente o que está acontecendo, né? E vocês vão fazer esse caminho comigo e com eles. Aí vocês vão ver, como eu digo, vocês vão testemunhar um milagre pedagógico, tá? No decorrer do diálogo. Vocês vão ver o que vai acontecer com aqueles dois pais. Como eu brinco, né? Os primeiros dois pais homeschoolers que a história registrou. Eles, o que vai acontecer com eles, tá? É um milagre, tá? É muito, sim, precioso a lição. Então eu faço esse caminho com vocês, tá? E aí é justamente nesse curso aqui, ó. É o curso sobre educação clássica aqui. Então aí vocês podem ir lá, né? Tá um pouco lenta aqui a internet. Enfim, é um curso bem longo, tá? São 10 horas praticamente. 10 horas.
Foram 4 aulas que eu ministrei, tá? E aí a gente faz. Tem algumas aulas disponíveis gratuitas, tá? Para visualização. Vocês podem ver. Então são 4 aulas, ó. É bastante coisa. Em que eu vou trabalhando na primeira aula, eu trabalho o conceito de educação clássica, tá? Por que que. Qual é a relação entre filosofia e educação, tá? Que é uma relação muito importante ser entendida. E aí eu digo, o que eu digo, né? Porque para você entender o que é educação clássica, você precisa saber quais são os fundamentos da educação clássica. Você precisa ter o ferramental clássico, teórico, para entender. Senão você não consegue fazer. E é isso que eu busco oferecer nesse curso, tá, gente? Eu busco oferecer esse conhecimento preliminar. Aí eu vou tratar justamente de qual conceito? O conceito de conhecimento, tá? Aí eu trato de o conhecimento, o que conhecemos, o que conhecemos e como conhecemos. E a partir disso, quer dizer, do que é conhecimento, eu vou apresentar para vocês o que são os métodos de ensino, tá? Que é um método de ensino que é um caminho que você percorre para o conhecimento, né? Mas se você não sabe o que é conhecimento, como é que você vai percorrer um caminho que leva a isso? E aí eu vou mostrar então, eu vou falar do ensino mimético e o ensino socrático, que são os dois métodos clássicos de ensino. E quando eu falo clássico, gente, entendo, métodos de ensino, tá? Porque você aprende assim. Todo mundo aprende assim. O nome é só uma questão de um detalhe, tá? Mas todo mundo aprende assim. E fora disso, você não aprende, tá? Então, nós aprendemos por imitação, através da imitação de paradigmas, tá? E de modelos, né? E através do método socrático. Aí eu explico o que é isso, tá? O que é o método socrático. E uma vez que a gente esteja munido desse conhecimento, então a gente vai poder ir no diálogo, no Lax, como eu falei, e observar aí a prática do Sócrates, né? Ele vai usar desses dois métodos, o mimético e o socrático, para ensinar. Ele vai ensinar, são 6 pessoas ao mesmo tempo, fora nós, os leitores, né? Mas são 6 personagens em que ele vai estar educando de maneira simultânea. Assim, é realmente uma demonstração extraordinária do que é educação. Tá? Aí eu trato disso, né? Eu trato disso na segunda aula e na terceira. Na terceira aula eu faço todo esse processo, né? Eu vou acompanhando, vou lendo com vocês, vou explicando. E aí é o ponto, uma vez encerrado, uma vez a gente testemunha o milagre que vai ocorrer ali, que eu chamo do milagre pedagógico, né? Nós vamos ter aí, eu vou apresentar até esse momento, né? Até a terceira aula eu falo do que é educação clássica, né? E aí eu vou falar do que é educação clássica cristã, tá? Eu vou falar o que é educação num paradigma cristão, tá? O que é isso à luz da palavra. E aí eu vou tratar do conceito de educação como cultivo, tá? Na quarta aula. E aí tem toda essa questão aqui que eu vou tratando, né? Aula por aula. E aí eu vou usando do ferramental clássico, certos conceitos importantes da filosofia clássica. E aí eu vou fazendo justamente a leitura, né? À luz da palavra, à luz da revelação, de como que isso vai se completando. Como que essas coisas vão se complementando, né? Se encaixando. Então, essa é a ideia, tá? Então, é um curso que eu recomendo para os pais fazerem. E aí, na sequência disso, nós temos um curso que daí já é para ser feito, aqui sobre o conceito de coragem, tá? Esse é um curso para ser feito junto com os filhos, né? Justamente, vocês já estarão mais ou menos preparados, né? Pelo menos ambientados a esse tipo de reflexão. E aí, o que é interessante é que esse conceito, essa leitura, né, esse curso, ele é ele é a partir do Lax. Quer dizer, no curso sobre educação eu trato de uma parte, mais ou menos da metade do diálogo. E a outra metade, o Sócrates ele vai promover uma investigação sobre o conceito de coragem. Que ela tem dentro da economia interna do diálogo, ela é muito importante. O que ele vai fazer ali tem uma função pedagógica, né?
Mas também ele está fazendo uma investigação de certos recursos lógicos e argumentativos para alcançar, para responder uma das perguntas uma das perguntas mais fundamentais da filosofia, que é a pergunta pela definição, né? O que é? E aí, no caso, eles estão tentando entender o que é a coragem. Tá? Uma vez que eles façam isso, é, uma vez que ele faz todo esse processo, né? Então ele vai investigar ele vai interrogar dois generais sobre isso. E é muito interessante. Então, aí eu fiz esse curso com uns jovens, tá? Com uma turminha aí de jovens entre 13 e 18 anos. E aí, dentre alguns deles estavam acompanhados dos pais. Assim, foi uma experiência muito legal, muito produtiva e que assim me revelou, né, que eu estava no caminho, deixou o meu coração bastante seguro de eu estar no caminho certo, tá? Então também tem algumas aulas aqui disponíveis, tá? Então eu vou mostrar aqui a primeira. Então eu fiz a gravação da aula, tá? Com esses grupos, foi uma aula ao vivo. São 3 aulas, na verdade. E aí, depois eu consegui editar o material, né? De modo a tornar ele apresentável para um curso como esse. E aí evidentemente que eu Tá. usei um programa de Bem-vindos então ao transmissão mini de curso, videoconferência, né? tá? Então havia, né, De nas introdução ao laterais haviam pensamento as janelinhas filosófico. com os Nós vamos alunos, né? pensar Aí por razões, algumas enfim, questões juntos, de né, hoje. privacidade, né? Pelo menos nós vamos Eu ter um vislumbre de acabei como pensar essas questões, tá? Essa é a é, ideia. E eu a gente vai fazer. acabei editando, né? Então, mas enfim, aí é bem interessante. E eu faço a leitura daí linha a linha com os alunos, tá? Aí mais pra frente vai aparecer a tela deixa eu mostrar pra vocês. Vai aparecer a imagem do texto, né? Que eu vou trabalhando linha a linha, fazendo uma leitura linha a linha com os jovens e com os pais, fazendo perguntas e respostas. Então, aí nas 2 primeiras aulas, eu ofereço um tratamento, né, das questões que o Sócrates apresenta ali, dos argumentos que ele apresenta. E, ao fim, o que é muito interessante é que o Sócrates, os personagens ali investigados. Ah, tá. Aqui, antes de eu falar isso. Então, a estrutura é essa, né? Em que eu vou fazendo a leitura, eu peço que os jovens leiam também algumas passagens. Aí, nesses momentos, a tela fica toda escura ali e só a parte que é para ler fica em destaque, né? Aí eu peço para que pause o vídeo, leia e assim vai dando uma continuidade para ter uma certa interação entre o professor e os alunos, tá? E aí ao fim, quer dizer, os personagens, eles chegam a um impasse na terceira aula, em que eles não conseguem definir o que é coragem. E, assim, é muito interessante, tá? 2 generais super experimentados na guerra, 2 homens, eles mesmos confessam, né, ao fim, assim, nós deveríamos mais que todo mundo, mais que todos, saber o que é isso, o que é coragem, e não conseguimos responder. E aí eles chegam de fato a uma aporia, né? A uma dificuldade que não consegue, que não pode ser resolvida. E aí, a partir disso, eu vou então no texto bíblico, tá? Aqui e mostro como que na Bíblia nós podemos encontrar o elemento que vai dar sentido, que vai complementar é, aquilo que falta para que a resposta que aqueles homens ofereceram, né? Seja de fato verdadeira. E aí, esse caminho vocês fazem com os filhos, tá? É muito interessante. Vocês vão juntos, lendo, conversando, discutindo, se familiarizando com as questões filosóficas, tá? Então é isso que eu venho fazendo, tá? E aí, como o meu plano de trabalho é dar continuidade a isso, eu já estou preparando um novo curso que vai ser continua sendo o mesmo tipo de leitura, né? A partir de Platão, dos diálogos platônicos. E aí eu vou fazer
uma leitura de dois diálogos em que em que o tema tratado é o tema do o belo e o bom, tá? É realmente um material muito interessante do ponto de vista da argumentação e da lógica, assim, é uma das peças argumentativas mais interessantes que foi produzida na antiguidade. Os argumentos ali trabalhados são fantásticos, especialmente num dos diálogos. A questão é tão interessante que a pergunta que eles querem responder, o Sócrates e um outro personagem chamado Hípias, é quem é melhor, né? Se é quem é mais nobre, né? Quem é melhor? Aquele que é bom em maior grau, né? Se é o Aquiles, o herói grego, né? Ou o Odisseu. Nós temos ali a Ilíada e a Odisseia, né? Qual dos dois protagonistas é o melhor? Aquele que é bom em maior grau? Essa é a pergunta. E aí o personagem ali, o Hípias, oferece a resposta, justifica, né? Ele diz que é o Aquiles, porque o Aquiles é mais verdadeiro, enfim, mais veraz, né? Enquanto que o Odisseu é mentiroso, é um sujeito enganoso, né? Cheio de politropos, né? Ele tem muitas cabeças, né? É engenhoso. E aí a questão vai se desenvolvendo de tal modo que ao fim o Hípias, primeiro o Sócrates leva o Hípias dado a definição dele, ele é obrigado a admitir o entendimento dele sobre o que é o bom, né? Dado esse entendimento, ele é obrigado a admitir que o mesmo homem, ele é aquele que é o melhor e o pior, o mesmo homem. Ele é tanto bom como mal, né? Que parece um paradoxo, né? E em decorrência disso, ele avança na argumentação e ele mostra que ele gera o seguinte paradoxo ético, Sócrates, né? Ele força o Hípias a admitir isso. Que é melhor você fazer algo mal, né? Uma injustiça, você cometer uma injustiça de maneira voluntária do que de maneira involuntária. Então, se você é mal por querer, por intenção, né? Com a intenção de fazê-lo, isso é melhor do que você fazer algo mal de maneira não intencional. Isso vocês conseguem dimensionar, né? A extensão desse problema. Mas, enfim, e aí um dos grandes aprendizados do estudo desse diálogo é entender por que isso é falso, tá? Por que isso é falso? Mas o que levou a esse tipo de problema, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido. Quem estiver vendo agora e quem for ver mais à frente esses dois vídeos, vocês consigam perceber, né, a importância dessas questões e o modo como fazer, tá? E o que eu estou buscando desenvolver através do meu trabalho é justamente fornecer meios para que isso aconteça, tá certo? Eu agradeço então a atenção de todos vocês. Essa live foi um pouquinho mais longa do que eu havia planejado, mas acredito que tenha sido, não por isso ela tenha sido pior, né? Pelo contrário, tá? Eu agradeço a atenção de todos vocês e que Deus os abençoe.